Olá, meu nome é Yasmin Vieira, eu sou estudante do curso de Engenharia de Produção da UFBA e a minha pesquisa ela fala sobre o monitoramento do indicador de eficiência global de equipamento em um processo de laminação a quente utilizando a carta de controle EWMA. Introduzindo ao assunto, as cartas de controle do tipo média móvel exponencialmente moderadas possuem as vantagens de ter maior sensibilidade na detectação de pequenas alterações no processo, isso por conta da sua ordem de 1,5 sigmas ou menos. Geralmente, essas cartas elas são aplicadas a processos que mensuram características de qualidade do tipo variáveis. Entretanto, elas também podem ser aplicadas para o monitoramento de atributos, analisando proporções de produtos não conformes às especificações. De forma geral, essa pesquisa ela objetiva avaliar a aplicação da carta EWMA no monitoramento do Índice de Eficiência Global de Equipamentos, também conhecido como OEE, de um processo de laminação a quente em uma indústria metalúrgica. Falando agora sobre a revisão de literatura, a carta EWMA, ela utiliza uma distribuição normal. E por ser uma média ponderada, seus pesos eles decaem de acordo com a idade das observações, o que permite que as medidas antigas também façam parte da análise. Segundo Montgomery, né, o valor do EWMA que é plotado no gráfico ele é definido pela equação 1, enquanto os parâmetros do seu gráfico são definidos pelas equações 2, 3 e 4, que significam respectivamente, né, linha superior de controle, linha central e linha inferior de controle. Outros parâmetros importantes também são o ARL, que é utilizado para investigar o desempenho de um gráfico de controle e também representa a média de observações que devem ser plotadas antes do sinal de alarme. O OEE, que é um indicador-chave que avalia o desempenho operacional das máquinas, abrangendo dados relacionados à eficiência, disponibilidade e qualidade dos equipamentos de produção. E, por fim, a carta EWMAP, que foi proposta por Nazir em 2023, e é um esquema adaptativo da carta EWMA clássica, que utiliza a distribuição binomial e é eficiente para detectar mudanças de sustentabilidade em proporções não conformes. O estudo de caso ele é dividido em 3 etapas: análise de dados, o planejamento da carta de controle e a construção da carta de controle. Uma planilha foi compartilhada pela indústria metalúrgica que abrange as informações da produção entre os períodos de junho de 2021 a junho de 2022, com um total de 358 medidas, e foram construídos diversos gráficos para analisar esses dados. Foi construído um histograma e um boxplot para poder avaliar a presença de outliers na base de dados e, posteriormente, limpá-las, o gráfico de correlação e também o teste de normalidade de Shapiro-Wilk, onde foi confirmado que os dados não seguem uma distribuição normal, eles rejeitaram a hipótese da normalidade. Falando sobre o planejamento da carta EWMA, inicialmente foi realizado o cálculo do ARL para diversos esquemas de processos sob controle, que variam de acordo com o limite de largura e a constante de amortecimento, sendo identificado que o esquema com o menor valor de ARL para cada valor de mudança na média é a melhor configuração para detectar as mudanças nesse nível de média verdadeira. Falando agora sobre a construção da carta, como os parâmetros são desconhecidos, foi preciso estimá-los. Então, utilizando a tabela 4, das métricas do OEE, verificou-se que o valor aceitável do indicador OEE é de 70%, e por conta disso, ele será utilizado como valor-alvo do processo. Além disso, também foi considerado 60% como parâmetro do LC e 95% para o LSC. E, além disso, foi feita análise dos parâmetros do ARL utilizando os dados do OEE. Então, utilizou-se diversos valores para desvio padrão, a constante de amortecimento, o lambda, e a largura dos limites. E verificou-se que os únicos esquemas aceitáveis que não ultrapassaram os limites foram os esquemas para o desvio padrão de 0,5 sigma e 0,25 sigma, para os valores de lambda de 0,03 e largura de 2,437. Por fim, plotou-se os gráficos dos esquemas aceitáveis para os tamanhos de amostra 50, 75 e 125, e percebeu-se que a figura 5, a partir das medidas 111, os pontos começam a ser sinalizados, indicando que o processo está fora de controle. Já para a figura 6, nenhum ponto foi plotado fora dos limites de controle, indicando que o processo está controlado. No entanto, é possível verificar uma tendência em direção ao limite inferior de controle, indicando que nas próximas medições, esses dados vão aparecer aí fora de controle, e o processo vai estar fora de controle. E, concluindo, foi verificado que o modelo clássico do gráfico EWMA, ele enfrenta diversos desafios ao ser aplicado para monitorar a fração não conforme. E como os dados do OE são representados em porcentagens e também não seguem a distribuição normal, o gráfico ele acaba tendo uma sensibilidade limitada para detectar a mudança na média do processo. Também verificou-se que o esquema de ARL que melhor se ajustou aos dados foi o ilustrado na figura 6, porém ele não respeitou completamente os limites de controle inferiores e superiores de referência. E, por fim, quanto ao ARL, é importante considerar que uma carta EWMA adaptativa, ou EWMAP, ela pode proporcionar melhor sensibilidade à detectação de mudanças sustentáveis na proporção não conforme, o que pode resultar em um ARL menor em comparação com o gráfico EWMA clássico.